agradeço a oportunidade de falar um pouquinho de algumas novidades que algumas já estão, mas outras vão entrar em breve no sistema de administração de alocações de endereço IP, ASN. Como o Fred comentou, Ricardo Pataro, trabalho no NIC-BR, na equipe do Registro BR, especificamente no departamento de numeração, fazendo alocações aí dos últimos IPv4 para vocês. Passar rapidamente, tem bastante slide aqui, mas a ideia é que possa ser depois consultada também como referência. Então, eu coloquei bastante coisa, não vou me atentar em muitos detalhes em todas as coisas, para ter mais tempo na parte do sistema propriamente. O registro oferece uma interface, a mesma interface para registrar domínio, para gerenciar domínios registrados, e ali também quem é contato de bloco IP, ASN alocado pelo Registro BR, tem uma aba onde é possível fazer a administração desses recursos. Essa é a cara do sistema. Ali no cantinho superior direito, vocês têm a opção para se conectar. Essa é a telinha para se conectar, onde você pode colocar aqui diferentes tipos de informação, mas eu vou me focar especificamente no código de usuário, ou User ID. Esse User ID pode ser associado a uma pessoa, um grupo. A gente tem muitos casos em que aquele User ID tem um nome genérico, um endereço de e-mail que chega a várias pessoas, porque é um NOC, é um grupo de pessoas cuidando daquela administração. Mas esse aqui é um slide que eu gostaria de passar um pouquinho mais de tempo, explicando a hierarquia dos contatos. Então, a gente tem aqui uma entidade, que é a organização que recebe a alocação, e ela tem alguns contatos. Esses aqui são contatos da entidade, da empresa. Quem tem alocação de endereço IP e ASN tem contatos adicionais que não aparecem para outras entidades. São os contatos de cobrança e contato de associado. Esse contato de cobrança, a ideia é que seja um User ID que não aparece, e é assim, na verdade, ele não aparece quando a consulta é feita pelo ASN ou pelo CNPJ da empresa. Esse contato não aparece associado à organização e nem à alocação. A ideia é que a pessoa possa colocar aqui um endereço de e-mail próprio, pessoal, um telefone, seja uma pessoa alcançável, né? Porque existe muito receio de colocar um endereço de e-mail pessoal naquelas informações que aparecem em consultas de ruíz, por questão de receber spam, e-mails indesejados. Então, a ideia é que esse contato aqui não apareça quando é feita uma consulta ruíz pelo bloco IP, pelo ASN ou pela entidade. Esse contato recebe as informações de cobrança, as cobranças que a gente faz de alocação de endereço IP. Esse outro contato associado tem a mesma lógica, ele não aparece em respostas a consultas ruins pela organização, pelo bloco IP. Esse aqui é um contato que a gente repassa para o LAC. Na verdade, assim, esse contato recebe informações do LACNIC relacionadas a eleições, votações, porque toda organização que tem alocação é considerado membro associado do LACNIC. Além disso, nós temos o contato admin, o contato administrativo da entidade. Ele é o mais importante em termos de funções, porque ele pode associar, atribuir todos os demais contatos. E os recursos têm também seus diferentes contatos. A ASN tem um contato de abuso, contato de routing. O contato de routing é para definir política de roteamento. Os blocos IPs têm contato técnico para designação, subalocação e delegação DNS. Vamos lá. Uma vez conectado ao sistema, supondo que essa organização tenha alocação de endereço IP, essa aqui é a cara do sistema logo no início, tem a abinha aqui de titularidade. Nessa aba é possível ver quais as organizações que esse usuário que se conectou ao sistema aparece como contato administrativo. Então, ele tem uma relação com a entidade, com a organização que tem alocação. Uma coisa que eu quis colocar aqui, tem uma opção de busca. Às vezes a pessoa, aquele usuário, ele é contato administrativo de várias entidades e fica difícil, talvez, ele recorrer naquela listagem ali para encontrar qual que ele deseja administrar. Tem uma opção de busca, isso é algo novo,
Ele coloca aqui o nome e aparece especificamente aquela que ele quer administrar. Uma vez clicado naquela entidade que ele escolheu para administrar, essa aqui é a tela que aparece, as informações da entidade, ele pode, como contato administrativo, alterar alguma dessas informações. Mas, indo ao ponto que eu comentei, nessa mesma tela, um pouco mais abaixo, aparece ali quem que é o contato de titularidade. Então, aqui vai aparecer aquele código de usuário, o User ID. Então, esse que aparece aqui é o que está associado, que aparece nas consultas RUIS como admin C, o contato administrativo. Um pouquinho mais para baixo nessa tela, aparece aqueles outros contatos que eu mencionei, contato de cobrança, e é um User ID também. Contato de afiliação, o contato de associado, como eu mencionei, aparece aqui. Então, você pode colocar. E uma coisa interessante que eu quis colocar aqui também, em algumas comunicações com o LACNIC, votações, é feito referência a um código atribuído pelo LACNIC. Então, esse código aparece aqui, próximo ao contato de afiliação. Avançando, ainda naquela primeira tela de titularidade, o contato administrativo, ele vai ver uma lista, um pouco mais abaixo, de quais são os sistemas autônomos alocados para essa entidade. Então, aqui eu peguei um exemplo que tem vários ASNs. Se ele clicar num desses ASNs, essa é a tela que aparece, é aqui que ele pode atribuir aqueles contatos que eu mencionei, que são os contatos do ASN, o contato de roteamento, que aparece no RUIS como Routing C, o contato de abuso, Abuse C. Ele tem uma opção aqui, pesquisar usuário. Então, vou atribuir um User ID para aquela pessoa que trabalha na minha equipe, mas eu não lembro qual que é o User ID que foi atribuído pelo sistema do registro. Eu posso clicar em pesquisar usuário e utilizar aqui o e-mail dele, o nome, o sobrenome, encontrar dessa forma qual que é o User ID e já fazer essa atribuição. Voltando àquela tela de titularidade, abaixo do ASN vai ter a lista de blocos IP alocados diretamente pelo registro BR para essa entidade. Também peguei um exemplo aqui que tem vários blocos IP. Clicando em algum deles, aparece aqui informação de quem é o titular, e aqueles outros dois contatos que eu falei, que estão relacionados ao bloco IP em questão, seja ele IPv4 ou IPv6. TEC-C, Abuse-C, da mesma forma eu posso fazer uma pesquisa aqui pelo usuário, se eu não me recordar naquele momento qual que é o User ID desse usuário. Como eu estava falando de contato, eu quis colocar esse slide aqui, é uma coisa interessante, que quando você atribui uma responsabilidade de contato do AS ou de bloco IP para uma pessoa, de repente aquela pessoa saiu da empresa, não tem mais aquela função, e ele pode, ao se conectar no sistema com seu User ID e senha, clicar em numeração, escolher o ASN para o qual ele é o contato, tem uma opção aqui onde ele renuncia a essa função. Ele fala, eu não sou mais contato desse AS, clicando nessa tela, aparece lá um alerta, você quer mesmo fazer isso? Ao fazer essa renúncia, o contato do ASN passa a ser o User ID do contato administrativo da entidade. Então, ele sobe um nível. Então, ele sai ali daquela função e quem assume a função de contato do AS, o contato de abuso, que seja nesse caso, é o contato administrativo da entidade. A mesma coisa para bloco IP. Sou contato técnico de um bloco, deixei de trabalhar para aquela empresa, eu tenho a opção aqui de remover. Possivelmente a interface vai ser outra, porque aqui eu estou usando um exemplo da interface atual, e o foco dessa apresentação é mostrar a nova interface de administração de IP, mas só para mencionar que também é possível fazer isso com o bloco IP. Bom, indo agora à parte, vamos dizer assim, principal da apresentação, eu mostrei, a gente estava focado nessa aba titularidade, que é administrar as informações da entidade. Vamos passar para essa aba numeração, que ela aparece quando o usuário que se conectou ao sistema é contato de um bloco ou um contato de um ASN. Da mesma forma, esse cara pode ser contato de muitos blocos, de muitos AS. Então, existe aqui uma opção de busca. Ao digitar aqui nesse campo o começo do bloco ou o bloco inteiro, ele vai ficar em destaque, facilitando assim a administração.
Essa aqui é a interface que a gente tem hoje, vocês estão acostumados. Então, quando se clica num bloco IP, aparece aqui algumas informações, um ASCII art tentando representar ali o tamanho do bloco, como é que ele está dividido. Isso é o que a gente tem hoje. Tem há muito tempo, foi útil, é leve de carregar, traz pouca informação HTML. Mas, para alguns casos, por exemplo, se o bloco começa a crescer muito, começa a ter muitas divisões, a visualização ela acaba perdendo um pouquinho da funcionalidade, e por isso que a equipe do Registro BR de Engenharia começou a estudar outras opções para facilitar essa administração. A nova interface tem uma mudança visual grande, mas à medida que a gente vai utilizando, e eu sou testemunha porque eu fiquei utilizando isso daí testando, ela se torna bastante mais fácil e agradável de utilizar. Então, vamos supor que eu cliquei aqui em numeração, escolhi um determinado bloco IP. Essa aqui vai ser a primeira tela que aparece, informações do titular. Eu posso digitar aqui também um pedaço daquele bloco. Vamos supor que eu estou administrando aqui um /16, eu quero pesquisar se tem ali algum /20 livre, ou eu quero administrar especificamente um determinado endereço IP que está dentro desse /16, eu posso digitar aqui e o destaque vai ser para esse bloco. Uma novidade interessante é que se esse contato que se conectou ao sistema, ele é contato do bloco, mas também contato da entidade, ele pode já nessa tela fazer a alteração dos contatos. Ele não precisa mais ir lá naquela aba entidades, clicar no nome da entidade, buscar o bloco IP na lista de blocos que aparece embaixo para trocar o contato. Ele está administrando o bloco, ele já pode clicar aqui e trocar os contatos do bloco. Bom, vamos lá. Essa aqui vai ser a tela que vai ser disponibilizada para os usuários, que são contatos técnicos do bloco. É bem diferente, mas muito mais intuitiva, porque aqui a gente tem o bloco, e cada pedacinho desses quadradinhos, isso aqui é chamado de grid, foi o nome dado para essa interface, cada quadradinho desse daqui representa uma parte desse bloco. Como é que eu sei qual o tamanho desse bloco? Eu tenho aqui um slider que me permite regular qual que é o tamanho de cada pedacinho desse bloco. Nesse caso aqui é um /24, então, dentro desse bloco, se não me engano, é ainda um /16, cada pedacinho desse daqui é um /24. E a cor representa o estado. Se está azul, é porque ele tem delegação DNS, cinza, ele está designado, existe uma subalocação dentro daquele bloco, e o branco é porque ele está livre. Que nem nesse caso aqui, eu peguei um /24, ele mostra aqui como livre. Como ele está livre, se eu clicar nesse bloco, tem uma outra coisa que é interessante aqui que eu quis mostrar, nós temos um /24. Se eu mexer o slider, nesse caso aqui eu mudei para um /22, haviam 4 /24 contíguos, como eu mudei para /20, esses 4 /24 foi possível agrupar, apareceu agora um /22, então eu posso fazer ações, não mais em cima de um /24, mas em cima de um /22. Vamos supor, eu preciso fazer uma alocação, uma subalocação de um /22, eu mexo aqui no slider, até aparecer alguns que possam ser agrupados, e qualquer ação que eu faça agora é em cima do /22. Quais são essas ações? Cliquei lá naquele /22 estão livre, e aqui já me aparece, então, no sistema, as opções que eu tenho. Fazer uma designação DNS, ou fazer uma subalocação, repassar a administração daquele bloco para um cliente. Cliquei lá em designação, aparece aqui a tela onde eu posso colocar o CNPJ ou um nome de domínio daquele meu cliente. Aqui é interessante, eu quis destacar também, que é só CNPJ e nome de domínio associado a um CNPJ. Não pode colocar CPF, porque as alocações são sempre para pessoas jurídicas. Se o contato técnico do provedor colocar lá um nome de domínio que está associado a um CPF, o sistema não vai aceitar, a pessoa vai ter que digitar todas as informações do cliente, porque as subalocações somente para pessoas jurídicas. A outra opção que eu comentei, designação DNS, essa é a telinha que vai aparecer para a gente colocar lá o servidor master, slave, pelo menos 2, eu posso colocar mais servidores se eu quiser. O sistema vai oferecer a opção de incluir
recorde DS para habilitar o DNSSEC na delegação inversa. A ideia vai ser o seguinte, eu primeiro faço a delegação DNS, e em seguida o sistema vai permitir que eu busque na delegação DNS, naquele servidor que foi delegado, quais são os recordes DS. Porque, por exemplo, se eu tenho um /22, na verdade não é só uma zona DNS, são 4 zonas DNS. Então, é mais fácil dessa forma, o próprio sistema fazer uma consulta DNS, obter as chaves DS, e é claro que antes de fazer a delegação, ou a atribuição da chave DS na delegação DNS, o usuário vai ter a opção de confirmar. Voltando aqui àquela telinha, eu tenho aqui agora aqui um /24 que está delegado, ele tem a opção, ele já tem delegação DNS, eu posso expandir para obter informações sobre esse bloco especificamente. Eu vejo aqui esse /24 todo livre, teoricamente, porque não tem uma designação ainda, uma atribuição para outro cliente. E eu posso ir mexendo no slider aqui, só para mostrar que aquele /24 pode ser dividido em /30, e em /32 também. Isso era uma solicitação de muitos. Eu quero fazer designação de /32, porque antes parava no /29. Então, agora eu consigo mexer no slider, pego aqui um monte de /32 dentro daquele /24, e eu consigo fazer designação desse /24, desde que o designação de um /30, desde que o /24 tenha a delegação DNS. Uma outra coisa que a gente vai ver, vamos pegar aqui um bloquinho designado, já existe uma sublocação naquele bloco. Se eu clicar, aparecem algumas opções, embora esteja pequeno, mas depois, como eu disse, esse slide pode ser utilizado como referência, eu posso fazer a alteração daquela designação. Hoje em dia, como é que eu faço? Eu tenho uma subalocação para um cliente, aquele cliente não está mais na minha rede, eu quero reaproveitar aquele bloco para um outro cliente, eu removo a designação e faço uma nova designação. Agora, nessa nova interface, é possível fazer uma edição. Eu apago o CNPJ atual e coloco do novo. Eu faço as duas coisas numa só operação. Uma outra coisa interessante, que é novidade, que vai estar disponível, eu tenho vários blocos IPs atribuídos pela minha operadora, que eu não uso mais, e já pedi para a minha operadora remover, ela não remove, eu tenho a opção de devolver aquela locação. Eu posso clicar isso daqui, sai do meu contato e volta como livre para a operadora. Então, aqui tem, confirma, você quer mesmo fazer isso, não tem volta, então, ok, e fica livre. Isso daqui também vale para IPv6, então, só estou mostrando aqui, para IPv6 isso aqui vai ser muito útil, porque a quantidade de blocos dentro de um /32, por exemplo, é grande, então a gente tem a mesma interface, sliders, as mesmas opções. Aqui eu peguei um exemplo, e que esse /40, ele tem diferentes designações dentro dele, então eu posso clicar e vejo ali que era um /40, tem um pedacinho aqui /48 com delegação DNS, outro pedacinho /48 com delegação DNS, ele aparece com uma cor verde no bloco PY /40. E é isso. Eu sei que tinha muitos slides, eu tentei focar nas partes principais, que são as novidades. Como eu disse, esse slide está disponível e acaba servindo também como referência da parte de contatos, mas também como vai ficar a nova interface. Alguma consulta, alguma dúvida? Perguntas para o Ricardo. Daniel Damito, da Sage Networks, bom dia. Na nova interface vai ser possível designar blocos /31? Sim, eu não peguei exemplo aqui, mas sim, você vai mudando o slide lá, vai de um em um no bit a bit. Bit a bit. Ok, então pode expandir até o... Qual? 32. Até 32. Entendi. Não cheguei a ver no slide. Tá bom, obrigado. Estava muito pequeno, mas dá para chegar até o /32. Perfeito, então. Obrigado. O pessoal falou na lista de e-mail para agradecer o cara que fez a delegação até /32. Muito obrigado, eu também concordo. Na verdade, a pergunta que eu tenho, ela é relacionada à delegação e também ao RPKI, de alguma forma. Existem casos, que é uma maneira que vocês faziam isso muito inteligentemente, vocês faziam uma alocação de um /22 e depois, ainda quando não estávamos na fase 3, obviamente, de esgotamento, fazia uma nova alocação de um outro /22 contíguo. Então, isso formava um /21, por exemplo.
E isso ficava em 2 alocações de /22. Isso, do ponto de vista do roteamento e RPKI, salvo engano, se eu tiver 2 alocações de /22, não me permitirá fazer uma ROA de 1/21. Como é que isso vai ser tratado? Existe alguma previsão de fazer uma remoção e realocação de 1/21, alguma coisa assim? Não sei, Douglas. A gente responde pela lista. Mas entendeu a pergunta? Ok, muito obrigado. Olá, pessoal. Bruno Pop Bahia, obrigado pela apresentação. A gente gostaria de saber, pode ser uma pergunta simples, né? A gente gostaria de saber se é possível múltiplas contas administrarem os blocos de um ASN, se é possível fazer isso via a interface web ou por uma API. Você fala mais de um user ID ser contato técnico de um bloco, por exemplo? Exato, múltiplas contas podem fazer esse... Não, é um user ID para um bloco. O que você pode ter é aquele user ID, ter um e-mail que chega a várias pessoas e você ter compartilhamento de senha entre pessoas, mas aí a gente volta para aquela recomendação do Fred, ter cuidado com essa parte de segurança, e aí você pode ter tokens físicos, mais de um token físico, fazendo autenticação 2 fatores. Então, você pode ter vários técnicos, cada um com um token físico, e, ao se conectarem, cada um usa o seu próprio token, e você tem segurança e consegue mais de uma pessoa administrar aquele bloco. Ok, obrigado. Boa tarde, sou o Emerson da Online Data Cloud. Eu tinha 2 perguntas, a primeira foi respondida pela questão do /32, excelente. A segunda é que, em alguns casos, eu vou alocar um bloco /30 com o cliente e o contato não encontra. Eu pego o CNPJ do cliente, coloco no contato, ele simplesmente fala que não existe. O CNPJ está certo lá na receita e tudo mais. Nesse caso, quem que eu posso consultar? Eu abro um chamado no portal de vocês? Como é que eu faço? Eu vou tentar entender o que talvez você tenha feito. Você colocou lá o domínio da pessoa, ou não, CNPJ, mas o CNPJ não está cadastrado conosco. Isso, deve ser isso. Aí aparece um formulário onde você pode preencher as informações do cliente. Quando eu preencho, muitas vezes, num campo contato, eu não consigo passar daquela parte. Eu não entendo o que eu posso fazer. Esse campo ele está pedindo um user ID, um ID de contato do seu cliente, o técnico do seu cliente. Uhum. Ele precisa ter se cadastrado como usuário do sistema para que, ao receber a alocação, ele possa entrar no sistema para administrar. Então, você tem que pedir para ele, olha, entra nessa URL aqui do sistema, lá naquela parte de login, tem um link, não tem um contato ainda, ele preenche aquele formulário, ele vai receber um user ID, que é o que você vai colocar nesse campo aí. Tá. Não, já clareou. Obrigado. Oi, sou Manuel da Globo. Um pouco voltando na questão anterior, porque eu vi que você tinha falado que há a possibilidade de ter uma role account. Essa role account eu não consigo delegar outras identificações de pessoas. Estou falando isso porque normalmente as organizações têm uma equipe que cuida disso, né? Então, normalmente essa equipe tem que ficar a equipe toda com a mesma senha, ou então com o mesmo token. É claro que com o FIDO vai poder cadastrar mais, né? Mas eu estou querendo falar também do ponto de vista de rastreio, né? Tipo, quando eu vou olhar lá, se alguém fez uma alteração, vai aparecer que foi a conta. Então, vocês têm alguma roadmap? Tem alguma ideia de poder associar mais de um usuário? Talvez eu não tenha me usuário? expressado muito bem quando eu coloquei o role account lá. A ideia é dizer assim, olha, esse endereço de e-mail que aparece associado a esse user ID não precisa ser o endereço de e-mail pessoal, mas pode ser um NOC, @alguma coisa. Porque nesse NOC, só dando um exemplo, é legal ter um NOC ali, porque provavelmente eu quero que caia o e-mail de dúvidas, ou e-mail de contato, eu quero que caia para a equipe. Só que eu não queria que o pessoal logasse como NOC, queria que as pessoas estivessem embaixo desse NOC. O que eu posso dizer, Manuel, é que a gente não tem hoje isso nos IDs, essa possibilidade nos IDs, mas a gente tem no roadmap. Para quem é mais antigo, a gente tinha uma interface de troca de arquivos assinados via PGP para controlar designação, subdesignações de blocos. Tá? Essa interface, para quem ainda tem, está funcionando, mas ninguém mais pode usar. A gente vai disponibilizar uma API
mas ainda não tem data exata, tá? Mas nós teremos uma API para administrar os recursos de numeração em breve, tá? E talvez essa API resolva esse seu problema. Obrigado. Bom dia, o Edson da SESCOM. Eu tenho uma dúvida aqui ainda referente à questão de delegação. Algumas operadoras costumam, quando a gente fecha o contrato com ela, ela já pegar as nossas informações e delegarem esses blocos. Muitas vezes nem pergunta se a gente tem ID cadastrado ou não. E aí, quando a gente vai tentar criar esse cadastro, criar esse ID, já consta que está atrelado esse CNPJ a uma determinada operadora. E aí é sempre muito complexo trabalhar com a operadora e pedir que ele faça essa transferência para a gente, porque eles usam o nosso CNPJ em registro naquele momento, e a partir daí a gente não consegue nem gerar um novo ID. Como é que eu tenho que proceder a partir disso? Vamos ver se eu entendi. Alguém cadastrou lá a sua entidade, com o CNPJ, mas colocou o ID dele como contato administrativo. Exato. Existe um procedimento, não é um procedimento online, que vai exigir ali alguma documentação em papel para comprovar, olha, eu sou o responsável por essa empresa e quero que seja substituído na interface do registro aquele ID por um outro que eu estou indicando. Então, existe um procedimento administrativo na página do registro, tem uma URL que agora de cabeça não me recordo, mas tem ali um exemplo e até você consegue já preencher algumas coisas na própria página para gerar essa carta solicitando essa alteração. Então, é um procedimento, não é online, que exige alguma documentação, é um procedimento administrativo, mas é possível fazer essa alteração. Tudo bem. É exatamente sobre isso, sobre a carta de enviar, que isso toma muito tempo da gente, às vezes a gente está bem apressado para fazer essa delegação, para poder enviar para o NIC e tudo mais. Esse procedimento da empresa registrar é um procedimento correto, da empresa registrar isso para a gente, ou ele deveria, pelo menos, perguntar, cara, você tem um ID? Não, não tem. Cria um ID lá para vocês, porque aí fica mais fácil da gente trabalhar futuramente. A gente, do nosso lado, não tem como verificar que aquela pessoa que está se identificando como o contato daquela empresa é ou não o contato. Não tem como fazer isso. Aí seria mais uma prática operacional dos provedores e não assumir a administração de uma empresa quando ele não é o responsável por aquela empresa e recomendar que o próprio cliente faça isso antes. É uma prática operacional elegante, mas correta por parte das empresas. Bom, vamos agradecer o Ricardo, a gente está meio atrasado. Obrigado, Ricardo.